À medida em que a gente se familiariza com Jesus Cristo, a nossa vida se torna paulatinamente, concomitantemente melhor. Bom, pessoal, é uma satisfação imensa estar aqui. Meu nome é Ricardo Vieira Magalhães, eu nasci em Uberaba e aqui fui criado. Nasci em família espírita, mas somente aos 14 anos de idade é que eu comecei a estudar o espiritismo. A minha irmã faleceu aos 11 anos e eu contava a época com 14 anos de idade. Foi então que este evento, esse impacto na minha vida me levou a entender o motivo de estarmos aqui no planeta Terra. Qual a nossa finalidade, qual a finalidade da nossa existência. Desde então eu venho estudando, desde então eu venho procurando entender as razões da nossa existência. Como dito, eu nasci numa família espírita e, embora tendo nascido numa família espírita, somente aos 14 anos é que eu comecei a estudar o espiritismo. Eu costumo dizer que o maior presente que eu recebi na minha vida foi o fato da minha irmã ter falecido. Por quê? Porque somente isso me levou a pesquisar, a encontrar motivo de existir. E foi este evento que me levou a ter contato com o Espiritismo e, assim, reviver a mensagem de Jesus Cristo. E esta mensagem tem me ajudado bastante. Esta mensagem tem contribuído demasiadamente na minha vida. Mas não foi sempre assim. Muito embora eu tenha iniciado os estudos aos 14 anos, somente quando um dia eu me deparei com uma frase numa revista famosa, de circulação nacional, essa frase me mexeu ainda mais comigo. Por quê? Porque ela dizia mais ou menos assim: aquele que fala em nome de Jesus é o que mais necessita dele. Esta frase me chamou muita atenção. Não que eu a chancele integralmente hoje, não que eu a reconheça totalmente veraz, não. Mas ela me fez questionar. Será que eu, como espírita, que divulgo a doutrina espírita, que divulgo o cristianismo, que procuro trazer à tona a imagem, a mensagem de Jesus, será que eu não sou aquele que mais precisa dele? É bem verdade que eu sei que todo e qualquer ser humano necessita da mensagem de Jesus. Todos sem exceção. Todos nós necessitamos desta mensagem de Jesus. Mas esta frase me fez questionar. Será que o objetivo de estudar o cristianismo, a forma pela qual eu estava levando adiante os estudos, será que estava sendo adotado o melhor caminho? Em outras palavras, será que eu, Ricardo, esta minha pretensão de mudar o mundo estava correta ao levar a mensagem de Jesus? Cheguei à conclusão óbvia, que está escancarada no Livro dos Espíritos, que é óbvia demais na mensagem de Jesus, mas que quase sempre a gente esquece. A mensagem de Jesus ela deve ser endereçada primeiramente a nós. A nossa meta deve ser única e exclusivamente, pelo menos de início, a adequar a mensagem de Jesus ao nosso comportamento, à nossa postura. Isso me ajudou e tem me ajudado bastante. A partir de então, eu pude perceber a maravilha, a pérola, a riqueza da mensagem de Jesus. Porque à medida em que se estuda o Evangelho mais e coloca este estudo em prática, mais a nossa vida melhora. Isso pode ser comprovado. Eu desafio a pessoa que, ao estudar o Evangelho de Jesus,
Seja na condição de espírita, católico, evangelho, eu desafio a pessoa que estuda e coloca essa mensagem em prática, se a vida dela não melhora. Se não está melhorando, existe algum equívoco, alguma forma equivocada de interpretação e uma forma errada de colocar em prática essa mensagem. Como essa mensagem passou a me ajudar bastante, eu senti desde então a necessidade de divulgar. Foi aí que comecei a estudar a mensagem de Jesus e não posso negar que as obras também do professor Augusto Cury me ajudou bastante. Uma coletânea de livros que leva o nome de Análise da Inteligência de Cristo. Essa mensagem também me ajudou, como muitas e muitas obras. Elas têm me ajudado. Aliás, quando mais a gente estuda e entende a mensagem de Jesus Cristo, mais a gente perde o medo de desafiar o conhecimento adquirido, questioná-lo. E à medida em que se questiona, mais o nosso conhecimento se aprofunda. Porque engana-se aquele que ridiculariza os cristãos. Engana-se aquele que ironiza os cristãos. E, na verdade, nós não conseguimos alcançar nossa sanidade integral sem a mensagem de Jesus. Mas para isso nós precisamos entendê-la. Porque a mensagem de Jesus, nesses últimos séculos, ela foi e tem sido adulterada. E o objetivo do Espiritismo é reviver a mensagem de Jesus Cristo na sua essência. E não pense que eu estou dizendo aqui, é que somente através da doutrina espírita você vai entrar em contato com a mensagem de Jesus. Não. É claro que a doutrina espírita nos facilita e muito esse conhecimento. Mas é a própria doutrina espírita que nos mostra que qualquer filosofia, qualquer religião, ela tem muito de verdade. E que cabe a nós estudar cada filosofia e cada religião sem menosprezar qualquer tipo de conhecimento. Então, a eficácia desse ensinamento na minha vida tem me ajudado bastante. Eu senti a necessidade de compartilhar o fruto deste aprendizado com vocês. Isso já poderia ter sido feito há muito tempo, mas a timidez, às vezes até mesmo o medo, me levou a postergar. Mas eu não sei quanto tempo eu estarei aqui no planeta Terra. E sei também que o que eu vou passar para vocês não é essencial. Vocês podem conseguir alcançar, ou pelo menos vocês podem entender muito mais profundamente o Evangelho através de uma leitura, de uma experiência pessoal. Mas por que não democratizar aquilo que me ajudou? Porque talvez possa ser útil para você. Então, por exemplo, nós vamos iniciar uma série de vídeos falando sobre assuntos do Evangelho. É bem verdade que eu não vou escancarar, eu não vou apontar de forma incisiva em que parte da minha vida este ou aquele ensinamento me ajudou. Não farei isso, até mesmo em respeito à sua privacidade e à minha privacidade. Mas poderei, por exemplo, usar uma mensagem de Jesus que me ajudou bastante no tocante à crítica reiterada de Jesus Cristo aos fariseus, aos saduceus. Por quê? Porque ele criticava de forma veemente a hipocrisia dos religiosos da época. E quando eu fiz uma leitura, quando eu mergulhei nessa leitura, trazendo o foco para mim mesmo, eu comecei a me questionar. Até quando você leva a mensagem de Jesus com o objetivo de tirar vantagem? Ou, na verdade, você está querendo mesmo vivê-la em sua vida e ajudar os outros na divulgação desse conhecimento? Até quando você está sendo levado pelo orgulho? Até quando você está sendo hipócrita ou não? É uma passagem que me ajuda bastante, porque é este questionamento que nos leva a peneirar a nossa vida. É uma bússola o Evangelho, e nós não podemos esquecer essa bússola. Por exemplo, quando nós nos deparamos com a mensagem de Jesus, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e ele, num determinado momento, ele pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eu comecei a me questionar quantas e quantas vezes, na condição de pai, eu prejudiquei meus filhos
numa intromissão indevida. Quantas e quantas vezes, por me achar na autoridade ou envergar a autoridade paterna, eu prejudiquei o meu filho ou a minha filha no desenvolvimento deles. Desrespeitando a liberdade do meu filho já maior de idade, desrespeitando a sua emancipação, mesmo que seja por faixa etária, mas desrespeitando o seu direito de levar a vida da melhor forma que ele achar. Então foi assim que eu comecei a perceber quanto o evangelho ele precisa ser vivido. E esse é o meu propósito, divulgar para vocês, é claro, um estudo sobre passagens do evangelho, sem focar diretamente a vivência minha própria, mas fazer certos comentários que precisam ser refletidos. E nós precisamos oxigenar a nossa mente. Certa vez eu li outra frase que me chamou muita atenção. Ela diz mais ou menos assim: eu não acredito no Deus que o homem criou, mas eu tenho fé no Deus que criou o homem. Quantas e quantas vezes nós às vezes não somos levados a acreditar num Deus fabricado pelo homem? Eu não estou falando de uma análise materialista, do ceticismo dos intelectuais da Idade Moderna ou do Renascimento. Não. Eu estou querendo dizer o seguinte: quantas e quantas vezes na nossa interpretação do Evangelho nós não criamos paradigmas absurdos, ou ideias horríveis, ou pensamentos incoerentes. O nosso objetivo é, se não semanalmente, pelo menos de 15 em 15 dias, divulgar um vídeo sobre determinada passagem de Jesus contida no Evangelho. Que essa mensagem possa ser útil para você, mas sempre lembre que é uma forma, uma interpretação pessoal. É claro que não é decorrente ou produto de um achismo, é fruto também não somente de uma especulação pessoal, mas de estudo também doutrinário, mas, acima de tudo, cabe a você aquilatar, cabe a você analisar, cabe a você refletir sobre a mensagem, porque a conclusão do seu estudo, da sua análise, é que vai encaminhar a sua vida. E nós não podemos abrir mão do maior presente que nós recebemos de Deus, que é a nossa liberdade, e que nós possamos usá-la com sabedoria. Que Jesus nos abençoe.